Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Quero agradecer imensamente a você que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o professor Rafael Espínola Castro. O professor Rafael Espínola Castro é também oficial de registrador civil de pessoas naturais e tabelião de notas. Ele é especialista em direito notarial e registral, além de palestrante. A nossa pauta de hoje, o direito real de laje e a possibilidade da usucapião. O ADV Jus está no ar. Fique aqui, seja bem-vindo. Professor, é uma imensa alegria te receber aqui em nosso estúdio hoje para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai nos agregar em muito, doutor. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite, doutor Marco. Também agradeço o convite do Wendel. Tá certo. Eu quero também fazer um registro de agradecimento ao doutor Wendel Salomão, meu colega e participante do nosso ADV especial, que nos ofereceu o apoio logístico para que fosse possível essa entrevista hoje com o nosso convidado. Muito obrigado, Wendel. Eu que agradeço, principalmente a sua receptividade em todos os eventos que a gente organiza, inclusive o queijo de vinho que a gente fez há pouco tempo aí, e todo mundo sempre adora, e toda a cidade, a região está sempre acompanhando o trabalho. Tá certo, muito obrigado, viu? Eu começo já perguntando para você, professor, o que é direito real de laje à luz da nova lei aí, né, a lei 13.465, a de agora, de 2017? Pois não, doutor. O direito real de laje, ele vem com o fundamento corroborando o direito à moradia do artigo 6º da Constituição. Inclusive, dentro da exposição de motivos interministerial que foi encaminhada ao presidente Temer pelos ministros da cidade, o ministro da gestão e o ministro-chefe da Casa Civil à época, dentro dessa exposição de motivos, eles justamente colocam essa preocupação. Porque a lei, que na verdade foi a exposição de motivos, gerou uma medida provisória que foi convertida em lei nesse ano, alterou diversos artigos, tanto da lei de loteamentos, questões de regularização fundiária dentro do Minha Casa Minha Vida foram revogadas para gerar um aperfeiçoamento desses institutos, e com eles vieram também essa alteração do Código Civil, inserindo o direito real de laje dentro do rol do 1225 do Código Civil, né, que é o rol dos direitos reais. Por esse motivo, por essa preocupação tão grande com essa questão de moradia e dentre todos os reflexos da lei na questão fundiária, a gente destaca, né, nesse aspecto tão importante nos grandes centros hoje, que é o direito real de laje. Tá certo. Eu quero passar a bola agora para o meu colega, o doutor Wendel, que vai fazer aí uma pergunta para o nosso convidado. Professor, o direito de laje trouxe mudanças estruturantes no direito das coisas? Sim, doutor Wendel. A principal inovação do direito real de laje nesse aspecto do direito das coisas, na verdade, foi um choque legislativo muito grande, com certa crítica de uma boa parte considerável de doutrinadores renomados, ao inserir dentro do rol do 1225 dos direitos reais, o direito real da laje. Nesse aspecto, como ele trouxe esse sentido de lembrando que o direito das coisas, os direitos reais são taxativos, ao inserir num viés de legalidade o direito real da laje, ele traz uma importância muito grande nesse aspecto. Esses doutrinadores que acabam criticando essa posição como do direito da laje, como um direito real, eles entendem que, na verdade, seria um desdobramento de superfície que já estava previsto lá no Estatuto das Cidades, desde 2001. E deveriam, sim, ser aplicadas as mesmas regras e com um tratamento especial. Todavia, o legislador ele optou por trazer como direito real, expressamente previsto, sendo inserido, né, nessa alteração do Código Civil, o que traz uma quebra enorme, né, dentro do direito das coisas, porque, além desse aspecto, ele traz, né, dentro da divisão ordinária que a gente tem dos direitos reais, que seriam os direitos reais sobre coisa própria e direitos reais sobre coisa alheia, lembrando que o direito real sobre coisas próprias é a propriedade em si, e todos os demais direitos, dentre usufruto, anticrese, penhor, alienação fiduciária, são direitos reais sobre coisa alheia. O melhor encaixe, né, pelo menos a princípio, de tão pouco tempo que a gente tem agora da lei, uma questão estrutural, o direito real da laje ele também entra como direito real sobre coisa própria, porque ele tem uma autonomia, ele tem regramentos próprios, ele é totalmente desvinculado. Agora, professor,
Eu quero perguntar agora para o senhor na sequência, é assim, o legislador, né, quando da edição da lei aí, evidentemente que essa é uma resposta de cunho absolutamente subjetivo, né? Mas nos parece assim que poderia, quem sabe, talvez implementado ou atualizado a disciplina, né, do direito real e de superfície de uma maneira um pouco mais efetiva. Ela poderia ter sido assim, quem sabe, um pouco mais efetiva essa mudança? Sem dúvida, né? Essa questão do direito da superfície, quando ele veio em 2001 com o Estatuto das Cidades, que ele recebeu uma disciplina muito grande, né, uma abrangência muito boa. São dois momentos distintos que a gente pega hoje, 2017 e 2001, justamente também numa questão de tanto mídias sociais, a parte de marketing, toda a exposição daquele direito. Hoje, em 2017, com todo esse acesso à informação que a gente tem, o direito real da laje ele foi um pouco mais explorado. As pessoas buscam com um pouco mais de curiosidade, por causa desse acesso fácil à informação. Em 2001 a gente não tinha isso ainda. A gente dependia, por exemplo, alguém que precisasse de um direito de superfície, do jeito que ele está disposto no Estatuto das Cidades, precisaria procurar um profissional do direito para ter essa informação. Certo. Porque você não tinha naquela época artigos, né, todo mundo falando sobre. Também, né, lógico, toda a esfera dos três poderes, em todas as esferas, hoje também utiliza muitas mídias sociais também para explicar a atividade deles, algo que a gente não teve em 2001. Então pecou por isso, porque o Instituto em si, no Estatuto das Cidades, ele é excelente, ele é ótimo. Ele, por mais que a minha posição pessoal seja de que realmente o direito da laje pode ser caracterizado sim tranquilamente como direito real, mas se a opção do legislador fosse por trazer como uma modalidade de direito de superfície, seria plenamente perfeito. A estrutura comportaria isso. Só não foi explorada à época por essa questão. Professor, e no quesito laje subterrânea, pois o subsolo possui forma concreta, como que funciona? Nesse caso, doutor Wendel, fica um pouco difícil de visualizar a questão da laje subterrânea, porque quando a gente pensa em direito de laje, logo vem à nossa cabeça o chamado puxadinho, que seria uma sobrelevação acima daquela construção base, que é como é chamada a construção que recebe a laje. Então essa visualização do que como seria a laje subterrânea, às vezes a princípio fica um pouco confusa, mas é a mesma sistemática. O fato do direito se chamar direito real de laje não quer saber que ele sempre estará na laje. Na verdade é uma designação que o legislador trouxe dentro nessa inovação legislativa, que ela comporta tanto seções, né, de andares, seriam lajes expondo no sentido horizontal, tanto para cima quanto para baixo no subsolo. Uma das características que poderia ser encaixada na questão do subsolo é quando o imóvel ele possui, por exemplo, uma determinada garagem, um espaço de garagem, esse espaço vem a ser habitado com a constituição, por exemplo, de uma moradia, e esse espaço ele tem uma entrada autônoma, ele se desvincula daquele proprietário da construção base que está acima, e por uma questão contratual, há essa liberdade de constituição de uma unidade com todos os aspectos autônomos, né, nesse subsolo, e que ele caracterizaria a mesma coisa da projeção acima. E é muito bacana essa questão no seguinte aspecto, porque quando o legislador ele trouxe nessa questão do direito de laje, ele optou pela nomenclatura laje, lembrando que esse instituto não é uma inovação brasileira, na verdade esse instituto ele já tem em Macau, na Suíça, em Portugal, em alguns outros países europeus, né, de legislações milenares, né, de uma atividade muito grande. E o legislador ele não optou por esses países, eles chamam de direito de sobrelevação. E o legislador brasileiro não optou por esse nome, embora seja um direito de sobrelevação, quando a gente trata de umas questões de direito comparado, é o mesmo instituto. Mas é só uma questão de designação? Sim, uma questão de designação por causa do apelo que a gente conversou agora na outra questão, daquele apelo mais comercial, uma coisa mais chamativa. Legal. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, é o ADV Especial. Confira. Olá, amigos! Hoje nós falaremos sobre embargos de declaração previsto no Código de Processo Civil, do artigo 1022 ao artigo 1026. Na verdade, estes embargos de declaração vieram para corrigir a obscuridade, a omissão e o erro material sobre qualquer decisão emanada do Poder Judiciário. O prazo para interposição são de 5 dias, podendo ser um prazo dobrado se houver advogados de diferentes escritórios participando do mesmo processo. Os embargos de declaração não têm o efeito de suspender a decisão, mas sim ele interrompe a propositura de qualquer outro recurso no futuro. Os embargos de declaração é uma cooperação
que as partes têm para com o Poder Judiciário. E ele tem efeito infringente para modificar decisões quando o juiz, de fato, comete erros. Porém, estas modificações infringentes que nós estamos pretendendo dar nos embargos, na maioria das vezes, os juízes não aceitam, ou por orgulho próprio, ou por não querer ver a sua decisão reformada por uma simples embargos levantado por um advogado. Na verdade, é um erro que também eles cometem em não aceitar esta interferência, entre aspas, das partes sobre a decisão dele. Eles entendem que ela deve ser aceita e sem qualquer recurso. Na verdade, não foi esta a intenção do legislador, que sempre quis que houvesse esta cooperação entre as partes e o Poder Judiciário. Na verdade, o artigo 1023 vem definir que cabe embargo de declaração toda vez que o juiz deixar de manifestar sobre tese firmada em recursos repetitivos, como também quando ele incorrer na previsão do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Agora, temos que levar em conta que os embargos de declaração, uma vez bem fundamentados, eles servem para cooperar. Agora, caso contrário, se os embargos vierem de forma infundada, apenas e tão somente para protelar, postergar uma decisão ou a interposição de um recurso, fiquem atentos, porque cabe a imposição de multa de até 2% sobre o valor da causa. Muito obrigado, até outro dia sobre temas processuais. Ok, muito obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você sabe aqui é rapidinho, voltamos já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o professor Rafael Espínola Castro. Ele é especialista em Direito Notarial e Registral. E a nossa pauta de hoje, Direito Real de Laje e possibilidade da usucapião. Professor, eu te pergunto, o direito real de laje é visto como uma espécie de direito real de superfície ou não? Então, doutor Marco, essa questão, né, muito doutrinária, muito debatida, acerca quando surgiu o direito real de laje na MP, que já previa essa alteração do Código Civil para inserção como direito real autônomo, direito real de laje, gerou uma certa repulsa de alguns doutrinadores renomados, dentre eles o professor Pablo Stozzi, da Bahia, muito conceituado dentro da área do direito civil, onde ele critica veementemente essa questão, porque o direito real de laje se encaixaria perfeitamente como uma espécie do direito de superfície, previsto no Estatuto das Cidades de 2001. E o legislador optou por essa quebra, né, dessa sistemática, embora se encaixasse perfeitamente, e trouxe como direito autônomo. A opção do legislador, isso na minha sincera opinião, dando também a exposição de motivos, todo o material que estava disponível para estudo, para aprofundar nesse assunto, deixa muito claro que a opção do legislador não foi quebrar a sistemática do nosso direito ou começar a criar direitos reais ao bel prazer dele, e sim a preocupação de individualizar aquele direito, que é uma questão tão importante hoje, né, nessa expansão desordenada dos centros urbanos que a gente tem. Então, trazer o direito real, tratá-lo como um direito autônomo por si só, foi uma opção do legislador para dar mais efetividade a esse instituto. Certo. Houve uma certa parcimônia, né, doutor? Bom senso, né? Sem sombra de dúvida. Isso é muito importante. Doutor Wendel. Doutor Rafael, o direito da laje constitui no Brasil o direito real de uma coisa própria? Doutor Wendel, dentro das classificações dos direitos reais, a gente tem uma subdivisão dos direitos reais sobre coisa própria e os direitos reais sobre coisa alheia. Direito real sobre coisa própria nada mais é do que o proprietário, né, o titular dos direitos, exercer exclusivamente, de forma quase que ilimitada, né, dentro das questões de função social da propriedade,
diante daquela propriedade que ele possui, ou seja, é uma coisa própria dele, então ele exerce de maneira muito ampla esses exercícios. Enquanto o direito real sobre coisa alheia, na verdade, são direitos que as pessoas possuem justamente em bem de terceiros, como, por exemplo, a hipoteca, lençol fiduciário em garantia, superfície, servidões, etc. Com esse enquadramento, esse posicionamento que o legislador trouxe com essa alteração do Código Civil, fica claro que ele se encaixa perfeitamente como também uma nova hipótese de direito real sobre coisa própria. Porque a coisa ela é desvinculada totalmente da construção base, né, que é a construção primária que sustenta a laje. Ela possui regramentos próprios, a questão de divisão de despesas, né, para a conservação da coisa diz respeito tão somente a estruturais e não como ocorre no condomínio edilício, onde todo mundo concorre com as despesas do condomínio para manutenção. Essa coisa ela tem acesso próprio, possui matrícula própria, que é o principal argumento para fundamentar como direito real sobre coisa própria, que dentro do princípio, né, da unitariedade matricial no registro de imóveis, a gente tem expresso na lei dos registros públicos que diz que cada imóvel estará, né, inscrito somente em uma matrícula e toda matrícula conterá somente um imóvel. Sim. E o legislador trouxe essa informação, né, esse comando, né, da lei que fala justamente essa unidade do direito de laje, que será constituído o direito de laje, ela é autônoma, ela tem matrícula própria. Então isso é o que corrobora mais ainda, porque os direitos reais sobre coisa alheia, todos eles são lançados numa matrícula, naquela matrícula original, né, do proprietário. Enquanto a laje ela vem, na verdade ela cria-se uma matrícula autônoma com as características dela, embora o terreno seja o mesmo. Seja o mesmo, é isso mesmo. Agora, doutor, uma perguntinha um pouquinho fora, mas que eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo que a gente a faça, né? O direito real de laje, ele pode ser objeto da uso capião? Perfeitamente, doutor Marco. Isso foi corroborado nessa tese numa decisão recente, né, da 25ª Vara Civil de Pernambuco, né, de Recife, no estado de Pernambuco, onde o juiz ele reconheceu uma usucapião do direito de laje, até numa situação muito curiosa, onde, na verdade, a autora, né, da ação, ela pretendia que fosse reconhecida tanto a usucapião da construção base, né, a construção base que é a construção primária, certo, e também de uma unidade que estava acima dela, com todos os aspectos do direito de laje, uma unidade autônoma, inclusive recebia, né, dentro do processo, se não me engano, era 745 o número da unidade normal, e essa autônoma como 745A, que seria a sobrelevada. E ela decorria de uma seção de direitos hereditários, essas duas unidades de maneira ampla, e eram dois processos, um visando a usucapião da base, né, da construção base, e o outro elevado de uma segunda construção que não foi chamada como laje. Sei. Porque, inclusive, a ação foi proposta antes da alteração legislativa. E o juiz, nas sentenças, ele julgou, né, as duas ações de maneira conjunta, e ele optou pela improcedência da ação da construção base, porque, como vinha aquilo do direito hereditário, né, já vinha do pai dessa autora da ação, ele falou que, lógico, justamente era uma aquisição derivada, né, isso burlaria toda a questão tributária, incidente, toda a questão operacional, então ele indeferiu a ação da construção base. Todavia, como o direito de laje, a laje ela ainda não tinha matrícula, não tinha nada, né, nenhum vínculo, ele vislumbrou nessa sentença, foi muito bonita até a sentença dele nesse aspecto, todos os requisitos que enquadrariam no direito real de laje recém-criado. Então ele deu procedência da ação completa da laje e deu improcedência da base. Na base ela vai ter que fazer, né, proceder com inventário e partilha, todavia ela usucapiou a laje nessa questão autônoma. Muito interessante essa questão interessante, é isso mesmo. Legal o momento de você ficar por dentro do mundo, do universo jurídico. É a nossa agenda jurídica. Confira. Acontece no dia 3 de outubro, 19h30, na Casa da Advocacia e Cidadania, palestra Garantia da Ordem Pública como Fundamento da Decretação da Prisão Preventiva. O expositor será o advogado Dr. Rafael Catani Lima. Já no dia 5, também na Casa da Advocacia e Cidadania, 19h30, realiza-se mais uma palestra e o tema é Direito na Saúde. O expositor será o advogado Dr. Tiago Simões Rabilo. Prestigiem! Ok, bem informado, agora nós vamos para mais um intervalo. Voltamos já. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.
Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Estou imensamente feliz com a sua companhia comigo hoje aqui em nosso programa, tá? Porque nós estamos recebendo o professor Rafael Castro, ele é especialista em direito notarial e registral. E eu também tenho honrosamente a presença do meu colega de ADV especial, o Dr. Wendel Salomão. A nossa pauta, como vocês sabem, nós estamos falando o direito real de laje e possibilidade da uso capião. Você já viu aí que o professor respondeu que essa possibilidade é latente, essa possibilidade existe, ok? Eu quero passar agora a bola para o meu colega, o Dr. Wendel, né? Que vai fazer mais uma pergunta para o nosso professor. Pois não, doutor? Doutor Rafael, as restrições urbanísticas, elas podem impedir o direito real de laje? Doutor Wendel, essa pergunta é muito curiosa no sentido de que, embora dentro da Constituição, no artigo 23, a gente tenha uma questão de competência comum, tanto da União, dos estados, do DF, dos municípios, também legislar sobre questões de direito urbanístico, principalmente, lógico, compete principalmente ao município, né, editar as suas regras de expansão urbana para fim de que o poder público atue, né, preventivamente, para que esse crescimento seja ordenado e não gere, né, justamente o grande problema que o direito de laje vem tentar solucionar. Por outro lado, a lei, quando ela fez essa alteração no Código Civil, ela deixou muito expresso que o poder público ele não pode impedir a constituição do direito real de laje, todavia ele pode restringir e impor algumas regras para essa Constituição. Dentre essas regras são regras de ordem estrutural, né, de determinados imóveis, lógico, por uma questão de segurança dos próprios moradores desse imóvel, onde, por exemplo, uma laje que não comporte uma construção sobrelevada, lógico, né, não deve ser constituída nesse caso. Então, na verdade, não é uma questão de uma restrição arbitrária, discricionária, né, do poder público municipal nesse sentido, e sim por uma questão de interesse social e de segurança daqueles que habitam. E também, no mesmo sentido, o poder público também pode restringir a quantidade de camadas, né, do direito real de laje, de modo a tentar restringir e resguardar também a construção base, porque muitas vezes uma construção base ela não possui o alicerce pleno para sustentação de várias construções. E se isso fosse adotado de uma maneira ilimitada, né, isso poderia gerar um problema muito grande, né, em questões de segurança, né, das Professor, pessoas. agora falando um pouquinho, né, da proximidade com o condomínio, né, como ficam as regras assim quanto ao direito de preferência e quanto à pluralidade de titulares? Essa questão do condomínio é muito interessante porque ela traz, né, um viés, embora o direito real de laje, o legislador deixou expressamente que aplicam-se as regras do condomínio no que couber a questão do direito real de laje, a princípio, em toda explicação legislativa, ela se desvincula completamente das regras do condomínio. Pelo primeiro motivo, o proprietário do direito real de laje não tem fração ideal no terreno. Ou seja, o terreno permanece com o dono da construção base, a construção base também é do proprietário, também que é o mesmo do terreno, e a laje ela é autônoma. É como se você, juridicamente, né, numa ilustração jurídica, se você retirar o terreno e a construção base, o direito real permanece. A laje ali permanece. Então, essa questão é um viés muito importante, que não tem essa participação no solo. As regras aplicáveis ao condomínio, como rateio de despesas, de IPTU, de taxa de coleta de lixo, água, luz e esgoto, também não se aplicam nesse caso, são questões estritamente autônomas. Essa unidade, né, da laje, ela vai ter o seu próprio cadastro municipal, vai recolher o seu próprio IPTU com base na construção. Isso é interessante muito bem trazer esse aspecto, porque é considerado para fins de IPTU, nesse caso, o terreno somente a área que está na laje, ou seja, que pode ser menor do que o terreno da construção base, e a efetiva construção em cima da laje, que provavelmente pode gerar, muitas vezes, um caso de 100% de aproveitamento. Então, o terreno coincidir com a própria construção, sendo que o terreno é um terreno ficto, né, que está dentro, na verdade, dentro do aspecto de laje. Tá certo. Agora o Dr. Wendel vai fazer mais uma pergunta para o nosso convidado. Doutor Rafael, como fica o pagamento de impostos, taxas, IPTU e demais encargos sobre o proprietário da laje? Doutor Wendel, todas as despesas relacionadas ao direito da laje, elas serão individualizadas, ou seja, o proprietário da construção base,
e o proprietário do direito de laje, eles serão acionados, né, em todos os aspectos de cobrança, tanto de água, luz, esgoto, IPTU, taxa de coleta de lixo, as contribuições de iluminação pública, todas elas serão individualizadas em relação ao imóvel. Por essa razão, eventualmente, numa inadimplência, né, do proprietário do direito real de laje, eventuais ações executivas, por exemplo, uma execução fiscal de IPTU que venha a recair sobre o não pagamento do IPTU da laje, nesse caso, o proprietário da construção base não será acionado em momento algum. Tampouco também todos os instrumentos processuais de garantia, como penhoras, todos esses aspectos, eles não afetarão em momento algum o proprietário da construção base. Doutor, fazer uma brincadeira, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, perfeito. Isso aí. É isso mesmo. Eu quero fazer um agradecimento especial ao meu convidado hoje, o Dr. Rafael Espíndola Castro, que compareceu hoje no ADVJus falando desse assunto tão importante que é o direito de laje. E, da mesma forma, agradecer o meu colega, o Dr. Wendel Salomão, meu companheiro de ADV Especial. Muito obrigado pela presença, Dr. Wendel. Eu que agradeço e principalmente estar junto com você aí nessa empreitada que é sempre um sucesso. Tá certo. Muito obrigado da presença, fiquei extremamente honrado. Tenho certeza que tem muita gente que vai ser esclarecido aí muitos pontos nos quais, aí, sem dúvida, esse direito de laje, com a sua explanação, vai esclarecer muito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado pelo convite. Estou lisonjeado de participar desse projeto seu, que é muito bom, muito bacana, de trazer a população, né, de maneira tão tranquila pela TV, que é a informação de assuntos relevantes do dia a dia. Muito bom. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa com o Dr. Rafael, o Dr. Wendel, eu realmente recomendo, ok? É só você acessar o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.